Olá, sejam bem-vindos. Estamos aí começando mais uma celebração da EBNU. Como é bom a gente poder estar aqui adorando o nosso Deus e que a gente possa ter um grande momento e que você esteja convidado, sim, para participar dos louvores, dos estudos, da mensagem, dos dízimos, das ofertas, que você esteja à vontade para participar de todos esses momentos tão especiais que a gente vai ter hoje. E eu preparei aqui um versículo, muito legal, e está em Apocalipse 3:20, e diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Bom, eu quero te dizer que aqui na EBNU nós somos de Cristo. E se Cristo vem e convida a todos para participar da celebração, participar desse encontro com Deus, somos aí como Ele. Você está convidado a participar da celebração. Nós, como EBNU, estamos aqui à porta, chamando cada um. Então, se você ouviu essa mensagem, essa abertura, venha e participe ouvindo o resto da mensagem. Seja Deus louvado nesse dia. Vamos lá. Deus abençoe essa celebração.
Jesus. Só Ele é digno de toda honra e toda glória. É o Alumiar, menino, com vocês. Simbora! Eu levo a minha vida sem me preocupar. Eu levo a minha vida sem ressentimento algum, porque eu sei que a minha vida está nas mãos daquele que criou os céus, a terra e o mar. E vou vivendo assim só pra te adorar. E mesmo que os problemas tentem me abater, minha fé está firmada em Cristo, pois morreu por mim. O preço que pagou naquela cruz me transformou, me resgatou, eu sei. E vou vivendo assim só pra te adorar. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu levo a minha vida sem me preocupar. Eu levo a minha vida sem ressentimento algum, porque eu sei que a minha vida está nas mãos daquele que criou os céus, a terra e o mar. E vou vivendo assim só pra te adorar. E mesmo que os problemas tentem me abater, minha fé está firmada em Cristo, pois morreu por mim. O preço que pagou naquela cruz me transformou, me resgatou, eu sei. E vou vivendo assim só pra te adorar. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Quanto mais o tempo passa, mais eu quero te adorar. E quanto mais as horas passam, mais eu quero me aproximar de ti. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Quanto mais o tempo passa, mais eu quero te adorar. E quanto mais as horas passam, mais eu quero me aproximar de ti. Vou vivendo pra adorar. Vamos embora, em todo menino. o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Olá, amados. Estamos aqui mais uma vez para adorar o nosso Deus e agora com os nossos dízimos e ofertas. Como é bom a gente poder participar, né, da obra do Senhor. E para a gente meditar nesse momento, eu separei um versículo, Provérbios 3:9. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Como é importante a gente ter isso em mente, que
tudo que vem do Senhor é para que a gente possa usar livremente, mas Deus se agrada se a gente colocar diante do seu altar a primeira parte, né, para o Senhor, para mostrar nossa gratidão, mostrar que nós reconhecemos que tudo vem da mão dele. Então, que a gente possa lembrar que quando a gente faz nossas ofertas, né, a gente dá a primeira parte para o Senhor, porque Ele é o provedor. Vamos agradecer? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos contribuir com a Tua obra, Senhor, colocando no Teu altar, Senhor, nossas ofertas, Pai. Recebe essas ofertas, Senhor, que elas possam ser importantes, Senhor, para a Tua honra e glória, Senhor, que elas possam produzir, Senhor, bênçãos espirituais, Senhor, que elas possam ajudar a alcançar pessoas, Senhor, que elas possam ajudar a sanear as dificuldades, as tribulações que pessoas estão fazendo. Usa, Senhor, essa igreja, usa IBNU, Senhor, para todas essas coisas, Senhor, e continua, Senhor, colocando no coração de cada um que está ouvindo essa mensagem a importância de primeiro colocar no seu altar e depois fazer o uso do resto. Que o Senhor esteja sempre cuidando de todos os recursos dessa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Aqui no YouTube, 20 horas horário Brasil e 19 horas horário Flórida. E você que está aqui na cidade de Orlando, venha celebrar conosco aos domingos às 11 horas da manhã no número 6965 Piazza Grand Avenue, Suíte 107, em Orlando. Venha celebrar conosco. Junte-se aos nossos momentos especiais de oração, todos os domingos às 9h30 da manhã da Flórida. Estaremos reunidos no número 6965 Piazza Grand Avenue para agradecer a Deus pelo seu cuidado especial conosco. Você já foi convidado para fazer um geek? Os geeks são os grupos IBNU pela cidade. Os adultos da IBNU Flórida se encontram às terças-feiras às 21 horas do Brasil e 20 horas horário Flórida. A live é pelo Google Meet. Esse geek é especial para os adolescentes e acontece presencialmente aqui em Orlando, encontro One Way Teens. Nos acompanhe nas nossas redes sociais para maiores informações dos próximos encontros. Quer saber mais? Se conecte conosco pelo Telegram, pelo aplicativo do Telegram. Se inscreva no nosso canal IBNU Flórida Conexão. IBNU, uma comunidade saudável para um mundo melhor. Olá pessoal, esse é o nosso momento de intercessão. Eu quero convidar você, nesse momento, a, juntamente comigo, aclamarmos ao nosso Deus, a buscarmos Ele nesse momento. Nós sabemos que nós enfrentamos dia a dia muitos problemas, porém sabemos que nele nós podemos confiar. Ele é a nossa rocha. Então, Ele deixou essa arma poderosíssima que se chama oração. Então, vamos utilizá-la nesse momento. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, obrigado por esta celebração tão maravilhosa, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido tão bondoso para conosco, Pai. Mesmo em momentos ainda de pandemia, o Senhor tem nos dado sustento, força, livramentos, ó Pai. Eu quero, diante de Ti agora, colocar, ó Pai, a vida de pessoas que têm sofrido, ó Pai, com doenças, com diagnósticos não muito bons. Eu quero colocar diante de Ti pessoas desempregadas, pessoas com depressão. Quero colocar diante de Ti, ó Pai, pessoas que estão precisando de um livramento, de um socorro. Que em nome de Jesus, ó Pai, a Tua mão poderosa, Pai, olhe por essas vidas, ó Pai, e traga, Senhor, meu Deus, o conforto, a cura, a libertação.
abertura de uma porta de emprego, ó Deus, que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor venha, ó Deus, a tocar nessas vidas que agora, juntamente comigo, ó Pai, estamos clamando a Ti, ó Deus. Senhor, também eu coloco diante de Ti a vida dos nossos missionários, ó Pai, aqueles que precisam de um renovo, ó Pai, na sua alma, aqueles que precisam, Senhor, meu Deus, de um sustento financeiro, ó Pai, aqueles, ó Pai, que precisam, ó Pai, de uma oração, de um e-mail, ó Pai, aqueles que precisam, ó Pai, de ter, ó Deus, o corpo de Cristo, ó Pai, apoiando eles, que eles sintam-se, ó Pai, apoiados pelo corpo de Cristo, ó Pai, que o Senhor esteja agora, Pai, na vida deles e esteja colocando pessoas, ó Pai, para se fazer presentes, ó Deus. Muito obrigado, Pai, por essa celebração. Que o Senhor, ó Pai, abençoe a vida de cada um, ó Pai, que faz parte dessa celebração, desse grupo, ó Pai. E que o Senhor também olhe por aqueles que estão nos assistindo. Que o Senhor toque de uma forma poderosa. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Com muita alegria, chegou o momento de refletir sobre o que a palavra de Deus tem a nos ensinar. Você é bem-vindo aqui neste dia especial de celebração, de alegria e de gratidão a Deus. Nós vamos pensar hoje sobre Haiti ou Afeganistão. Onde está o nosso coração? Olhando para o livro de Marcos, capítulo 6, nós temos um texto que começa no versículo 45, no qual lemos a Bíblia nos dizer o seguinte: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Estava já a ponto de passar por eles. Quando viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Suplicavam-lhe que pudesse pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Esse texto de Marcos, capítulo 6, vai nos falar a respeito do que acontece com Jesus e os discípulos depois da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. E esse texto é muito emblemático, muito importante e especialmente valioso para nós no momento desse, porque nós estamos vendo no mundo uma série de situações de extrema necessidade. Tivemos aí um terremoto no Haiti, com milhares de pessoas sendo prejudicadas. Estamos tendo um problema sério no Afeganistão com a tomada ali dos talibãs e uma série de problemas para a população que não faz parte daquela visão equivocada da realidade, muita gente fugindo, sofrendo. Ou seja, estamos num cenário de milhares, eu diria até milhões de vítimas
de sofrimento intenso em diversos lugares do mundo. E para a gente, como discípulo de Jesus, é importante refletir sobre isso e a gente pergunta aqui onde é que está o nosso coração no momento desse. Como é que devemos nos posicionar, nos colocar, o que devemos fazer numa situação dessa? É interessante ver esse texto, por quê? Porque os discípulos, né, no texto anterior ao que nós lemos aí, Marcos 6, lemos a partir do verso 45, mas quando você lê um pouquinho antes, a partir do verso 30, a gente vê o que está acontecendo. Os discípulos estavam com Jesus e Jesus está ali ensinando, eles estão felizes aí com o mestre, aprendendo e sendo, né, encaminhados e discipulados por Jesus, até que chega o momento em que uma multidão muito grande começa a se juntar. E essa multidão acaba se tornando, né, e aqui que está o primeiro coisa importante para a gente refletir, essa multidão se torna aí um problema diante de nós. E é isso que acontece com os discípulos. Os discípulos então veem essa multidão cada vez maior, a gente tem aí, o texto fala de 5.000 homens no final, isso deve dar mais de 10.000 pessoas. Então você imagina, né? Veja que a Galileia, né, onde Jesus atua ministerialmente, especialmente na parte noroeste do Lago da Galileia, onde está ali Cafarnaum, um pouquinho mais acima, Corazim, Betsaida, Jesus, a gente tem vilarejos com 1.000 pessoas, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e de repente você tem uma multidão que vale mais de 5 cidades, né, em torno de Jesus. Então, veja como isso é algo assim que chama a atenção e provoca, né, uma série de questionamentos. E aí, o que a gente começa a perceber é como a multidão se torna uma espécie de grande desafio para aqueles que seguem Jesus. Os discípulos ficam incomodados com isso. E é isso que a gente vai observar, né? O que é a igreja, o que é a gente, né? Especialmente num contexto que nós temos hoje, em que as pessoas estão sempre em movimento para procurar uma vida melhor, então você tem gente dentro da realidade brasileira, migrando para cidades grandes, centros maiores, para buscar uma melhor condição de vida, brasileiros que vão para os Estados Unidos, para a Europa, para o Japão, para outros lugares do mundo, querendo uma vida com mais estabilidade e segurança. E, de repente, né, quando a gente está tentando isso, surgem desafios que mexem com a gente, né? E vamos falar a verdade, a maioria de nós está em situação melhor do que a maioria das pessoas no mundo. E diante disso, o que é que nós vamos observar? Que a multidão se torna aí um desafio, um empecilho. Por isso, a pergunta é o que a gente faz com essa multidão? A resposta aparece no texto. Porque os discípulos, quando a multidão aparece ali, eles chegam para Jesus e dizem: Senhor, olha, o senhor está vendo aí, né? Essa multidão não tem onde comer e eles vão ter fome. Ou seja, diante da dor do mundo, diante do sofrimento decorrente das diversas situações complicadas que vão aparecer no cenário, diante daquilo que é consequência do próprio pecado e da maldade no mundo, a gente com frieza, sem coração, apenas faz o raciocínio para tentar dizer o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, vamos cuidar da nossa vida. Jesus, vamos juntar o nosso grupo, a nossa igreja, que é a nossa comunidade, para a gente ficar de boa, né, tendo um momento de comunhão gostoso, aí aprendendo com o mestre, né, na beira da paisagem maravilhosa do Mar da Galileia, né, e pensando em coisas espirituais no nosso retiro assim profundo, e vamos mandar esse pessoal embora, né? É interessante que Jesus nem assim discute com os discípulos, ele nem argumenta. Ele vira para eles e diz: ó, vocês vão lá e dão um jeito de
resolver como é que esse pessoal vai ter comida. Vocês mesmos devem arrumar comida para eles. E eles ficam indignados porque eles fazem o planejamento e dizem: Senhor, o senhor não está vendo que esse negócio aqui tem um custo muito elevado, né? A gente vai ter que gastar aí quase um ano, né, de salário de um trabalhador comum só para comprar comida para essa gente. Daqui a pouco eles vão estar desmaiando. Então veja que quando a gente não tem os olhos da fé, a gente não enxerga a realidade de Haiti, Afeganistão e outros contextos de sofrimento, a gente faz apenas uma mera racionalização rápida e a pergunta é: onde está o nosso coração? E diante disso, Jesus pede que eles deem um jeito nisso, né? E eles ficam desesperados. E aí você conhece possivelmente a história. Jesus vai perguntar o que eles têm, e eles encontram lá um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes, e aí, com aquilo que eles tinham, que foi trazido ali por um rapaz que é curioso até, porque o rapaz poderia dizer: não, isso aqui é meu, tem muita gente aí, deixa eu levar o meu lanche embora, né? Ele entrega e Jesus multiplica e a gente vê toda a multidão alimentada. Quando termina essa situação, você imagina, né? Os discípulos já queriam se ver livre da multidão. Essa é a verdade que a gente tem que encarar, né? A gente quer se ver livre da multidão. A gente sabe que tem muitas pessoas numa situação limite, mas vamos assim dizer, isso não é problema nosso. Consequentemente, a situação leva a gente a buscar uma espiritualidade de fuga, né? Uma espiritualidade de alienação, de desinteresse, e ficar dentro do nosso grupo menor apenas tentando desfrutar de momentos mais interessantes. É muito complicado esse tipo de perspectiva do ponto de vista do próprio Evangelho. Por isso, nós vamos observar que Jesus vai dar uma lição importante para os discípulos. O que é que vai acontecer ali? Nós vamos observar que os discípulos não só vão ter que lidar com a multidão, eles vão ver o milagre que Jesus vai trazer ali, mas eles vão ter que distribuir isso para tanta gente. Um trabalho pesado, dando pão, peixe para todas as pessoas. Eles sentam ali em grupos na grama ali, que inclusive está verdinha, está bonita, né, pela época do ano quando isso acontece, e todo mundo recebe e ainda sobra, né, aí uma boa quantidade depois desse milagre. E aí eu fico imaginando, os discípulos devem ter pensado: puxa vida, finalmente acabou o trabalho desse dia, agora a gente vai poder descansar, vamos estar lá juntos com o mestre, vai ser um momento especial. E é muito interessante ver que Jesus, diz o texto com bastante clareza, vai fazer com que os discípulos entrem no barco. Inclusive é muito nítido o verso 45, que Jesus logo em seguida insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida. Betsaida lá na parte mais ao norte, bem no extremo norte do Mar da Galileia, e enquanto ele despedia a multidão. Olha que coisa interessante, Jesus está ali, né, cuidando da multidão e abençoando as pessoas, indo embora, e os discípulos então entram no barco. Eu tenho a impressão que eles não discutiram, não duvidaram muito, porque quanto mais fácil, mais rápido a gente poder ir embora, né, e ir para o outro lado, até porque Betsaida era inclusive a cidade original lá de Pedro, de André, né, então eles iam para um lugar sossegado e depois haveriam de encontrar com Jesus, e quanto mais rapidamente a gente puder ficar livre da multidão é melhor. E como hoje nós temos, né, muita gente que vive a sua vida, né, tentando não pensar em nada desafiador, né? Por isso que a gente tem essa grande indústria de entretenimento que está toda hora fazendo a gente não pensar nos problemas terríveis desse mundo
e a gente desconectar o coração da missão. E isso que a gente observa aqui, os discípulos então querem ir embora e Jesus está lá. Curioso é que na sequência do texto nós vamos observar que anoitece, e aí a gente começa a perceber que a coisa vai mudando de figura, né? Porque eles estão aqui no fim da tarde, eles trabalharam o dia todo, eles estão cansados. E aí está ficando escuro. Em qualquer lugar do mundo a gente tem meio receio de andar por aí no escuro, né? E aí você ainda está num barco, no meio de um lago. A gente chama Mar da Galileia, mas é uma maneira de se expressar, né? Mas na verdade aquilo é um lago de água doce, é o chamado Lago de Genezaré, o Lago de Tiberíades. E assim eles entram no barco. O barco é um barco assim mediano, é um barco que caberiam talvez umas 15 pessoas, pelo que os achados arqueológicos nos mostram. E eles então vão, né, e começam ali, e estão no meio do mar, e Jesus não vai logo, ele fica em terra. E mais adiante, né, ele vê os discípulos remando com dificuldade, porque começa a soprar um vento contra eles. Observe só que coisa interessante. Esse lugar, né, o Lago da Galileia, o chamado Mar da Galileia, que é um lago que tem 20 quilômetros de norte a sul por 12 de leste a oeste, e que é uma espécie assim de bacia que fica num lugar assim que é como um vale que está a 220 metros abaixo do nível do mar. Por causa dessa localização e por causa do movimento dos ventos, né, com correntes de vento quente e frio que chegam ali, vem um vento da parte oriental que muitas vezes chega com uma força tão impressionante que quem olha para o Lago da Galileia e vê num dia sereno, pacífico, né, olha aquela água assim que está quase como um espelho, diz, imagina que num lugar desse vai haver alguma tempestade. E é impressionante, né? Eu já tive a oportunidade de ver de perto uma dessas tempestades em ação e realmente você não acredita que ontem a gente viu essa cena e agora nós estamos vendo o que a gente está vendo aqui. E em algumas ocasiões até eu fui mesmo fazer um passeio de barco que foi cancelado porque não havia condições em função do vento forte que estava ali presente, né, que atingiu o lago naquele dia específico. Então imagina só, né, os discípulos estão lá, a hora da noite vai aumentando e os discípulos estão lá no meio do barco e Jesus vai ficar, atenção, em terra, sem se aproximar deles até a hora mais avançada da noite. É muito curioso observar que eles estão lá por determinação de Jesus, por ordem do Senhor, que os obrigou, que insistiu que eles fossem para o mar. E aí a gente começa a entender assim como é que Deus opera, como é que Deus trabalha na vida da gente, para a gente poder lidar com o desafio da missão, que envolve Haiti, Afeganistão e outros lugares onde há morte, sofrimento, fome e perseguição. E aqui nós vamos então ver que Jesus permite e tem em mente que os discípulos enfrentem dificuldades no meio do mar. E às vezes a gente não percebe isso. Você talvez já ficou chateado ou revoltado ou cheio de dúvidas com circunstâncias difíceis na sua vida, mas a Bíblia diz que como discípulos de Jesus nós teremos tribulação na nossa vida. E essa tribulação tem um propósito, tem uma razão de ser. Deus está agindo para que nós venhamos a ter uma compreensão muito mais clara da realidade de quem nós somos, de qual que é a missão que está diante de nós e o que Deus quer que a gente faça. Por isso, vemos que Jesus deixa intencionalmente os discípulos numa situação de instabilidade,
de luta e de dificuldade. Então eles estão remando, né? O vento começa a soprar e só depois das 3 horas da manhã, por volta aí das 4, 5 horas da manhã, é que Jesus resolve ir atrás dele. Então veja que, de propósito, Jesus deixou os discípulos no meio do mar, nessa tempestade crescente. Talvez você nunca pensou nisso, mas certas circunstâncias difíceis na sua vida, que você achou que aconteceu por acaso, você achou que talvez é uma culpa que você está pagando por alguma coisa errada que você fez, que é uma consequência de um erro, ou você achou que é o poder do diabo, ou alguma coisa que fizeram contra você, quem sabe isso não foi a própria mão de Deus agindo na sua vida. Olhando para o texto, nós vamos observar que Jesus vai dirigindo-se a eles e anda sobre o mar, já ao ponto de passar por eles. Olha só, Jesus vai chegando e eles, nesse momento, né, imagina aqueles homens cansados, depois de terem distribuído comida o dia todo, terem ali atuado ao lado de Jesus, agora vão remar para tentar ir para um lugar de repouso. É isso que eles querem ficar um tempo com Jesus, eles querem ficar ali sossegados, tranquilos. Quando a gente lê, por exemplo, o versículo 31 lá atrás, né, Jesus tinha dito para eles: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Imagina, o pessoal estava querendo, a gente quer ir para o retiro. Jesus, queremos o acampamento, chegou o momento. E é impressionante a gente observar como é que Jesus mesmo prepara essa importante lição para os discípulos. E Jesus chega milagrosamente, andando sobre o mar e já passando por eles, e aí chega o momento, digamos assim, do estresse mais elevado. Quando eles viram Jesus andando sobre o mar, naquela escuridão, naquela situação difícil, eles pensaram que fosse um fantasma e começaram a gritar, porque todos tinham visto e ficaram aí aterrorizados diante disso. Então a gente não imagina, mas Deus permite, atenção, que a gente chegue em certas situações que a gente pode chamar de situação limite, que você acha que não tem nenhum sentido, que parece que foi por acaso, ou quem sabe é uma força do mal, mas na verdade a gente não percebe, mas Deus está com a sua mão sobre a nossa vida, ainda que a gente não consiga entender no primeiro momento. E eles chegam nessa situação, e quando a gente está na situação limite, a gente perde as referências, né? Dominado pelo medo, pelo terror, quer dizer, esse pessoal está imagina você no meio, num barco pequeno, com vento forte, esse negócio começa a balançar, você vai cair dentro d'água, você nem sabe onde você está direito, você vai acabar morrendo. Olha, o vento e a tempestade ali é de fato assustador quando vem com força, e no meio da escuridão, e de repente tem um ser meio diferente andando em cima do lago. O pessoal ficou apavorado, deve ser um fantasma, alguma assombração. E eu já vi tantas pessoas, quando recebem a visita de Deus na sua vida, no meio da dor, no meio da tribulação, acham que é isso, é alguma obra do mal, alguma coisa a ver com o Senhor da tentação. E é impressionante a gente ver que a gente não enxerga a mão de Deus nesses momentos escuros e atribulados da nossa vida. Talvez você tenha aí uma mágoa no seu coração. Pode ser que você tenha aí um momento em que você rompeu com Deus na sua caminhada por causa de uma experiência difícil que você nunca entendeu. E hoje Deus quer mostrar, através desse texto, como Ele está presente de uma maneira muito mais intensa. E por que é que Ele faz isso e permite que a coisa chegue nesse ponto? Na verdade, a gente não sabe. Mas a gente caminha com a nossa própria força,
a gente, na verdade, acaba sendo o nosso próprio Deus. Nós andamos na nossa suficiência. Por isso que a gente não tem tanta vontade, né, de conhecer a palavra de Deus. Por isso que a gente não tem tanta vontade de ter uma interação mais profunda de espiritualidade. Por isso que a gente se desinteressa com a missão. Tantas pessoas, quando se envolvem com o reino de Deus, parece que é uma coisa assim forçada, uma coisa que tipo a pessoa faz por uma obrigação, né? Não é um negócio autêntico de verdade que vem do coração. E aí a gente descobre Deus, para nos ensinar devidamente a lição, Ele providencia essa tribulação na medida, como um recurso para derrubar os nossos ídolos, para acabar com a nossa autossuficiência, para tirar de fora, assim, do espaço aqui, aquilo que está ocupando o lugar que pertence ao Senhor. E nessa hora a gente, vamos dizer, é obrigado a desistir de tudo que a gente achava que era o nosso centro de segurança. Você já reparou como é que a gente reage, né? Quando aquilo que a gente coloca em primeiro lugar no nosso coração acaba não tendo como sustentar a nossa realidade, né? O nosso interior. Muita gente fica num desespero total, são dominados por medo, fantasmas da sua cabeça. Eu acho tão impressionante que nesse momento, quando os discípulos estão na crise máxima, que eles perdem água, que eles aí no desespero, né, gritam, Jesus vai comparecer de uma maneira peculiar. E o que Jesus diz? E o texto diz que imediatamente, palavrinha tão importante no Evangelho de Marcos, que é muito comum, aparece 45 vezes no Evangelho, disse aos discípulos, coragem, ânimo. Quer dizer, a primeira palavra dele é de força, né? Quando você abre mão das suas forças, quando você põe a cara no chão, quando você dobra o joelho, quando você tem que assumir uma posição de humildade diante do Senhor, do Criador, do Salvador, a palavra que vem dele é tão impressionante, é coragem, sou eu. Não tenham medo. A visita da presença de Deus no meio da tribulação abre o nosso coração para a missão, seja no Haiti ou no Afeganistão, em qualquer lugar. E aí Jesus chega. Eu acho interessante porque os discípulos, na verdade, estão reprovados. O comportamento deles diante do sofrimento na hora da multiplicação dos pães é absurdo, porque esse pessoal aprende com Jesus todo dia. Parece, né, a gente, né, que vai na igreja todo domingo e depois de um tempo parece que não aprendeu nada. E eles parece que não estão entendendo. Quer dizer, num primeiro momento, quando eles têm a oportunidade da missão alcançar a multidão, eles querem mandar o pessoal embora. Eles querem se livrar do problema. Eles querem sombra e água fresca. Pois é, sombra veio, mas foi sombra bem escura e a água não estava tão fresca. Estava em alta rotatividade aí, com muito vento. Pois é, eles agora têm a visita, e aí eu acho interessante, sabe, porque Jesus não chega lançando no rosto deles, não chega repreendendo, não chega batendo, ele chega e diz, coragem. Olha que bonito, né? Sou eu, não tenho medo. E aí Jesus acalma os discípulos. Eu queria ser uma fumacinha para ver assim a reação dos discípulos, porque é curioso, parece que eles nem estavam esperando por Jesus. Eles nem disseram, onde será que está o mestre nesse momento? Né? Não. Então Jesus sobe no barco para junto deles e aí o vento se acalma e eles ficam assim impressionados, boquiabertos, atônitos. E aí a gente vê que impressionante. Da onde vem a força para o nosso coração para a gente caminhar nessa vida diante de Deus e dos homens? Isso vem somente do conhecimento profundo que nós temos da parte de Deus na nossa vida. É somente através da revelação de Deus que enche o nosso coração que a gente pode enfrentar a realidade.
Mas só que a gente não aprende. Sabe por quê? Porque o nosso coração não está preparado. E é interessante que nessa hora Jesus vai mostrar de uma maneira muito especial quem ele é. E então ele vai fazer, né, aquilo que no texto paralelo vai aparecer, os discípulos ficam impressionados porque ele manda, né, o vento e o mar, e eles obedecem, que é uma prerrogativa da divindade. E nessa hora Jesus faz isso e eles vão até dizer, né, quem é este que até o mar e o vento obedecem? Jesus, exatamente nesse momento, revela mais profundamente quem ele é nesse milagre especial que mostra a realidade divina do Messias que chega trazendo a salvação. E isso é importante por quê? Porque se Deus, atenção, né? Se Deus mostra pra gente coisas muito especiais em que a gente não está com o coração preparado, aquilo não terá efeito nenhum. Eu já tive oportunidade de visitar, por exemplo, um museu de arte com pessoas que não entendem absolutamente nada daquilo. E aí quando a pessoa começa a contemplar algumas esculturas, algumas pinturas e vê umas coisas assim, fala, nossa, esse negócio aqui é muito doido, o que é isso, né? Para que esse monte de rabisco e de cor? Porque a pessoa não consegue entender, né? Se alguém não tem um preparo, não consegue entender o que está ali, né? Então, a pessoa que não tem condição de compreender uma realidade não pode ser exposta a ela. Então, se Jesus tivesse mostrado o seu poder miraculoso antes, os discípulos iam dizer, olha, Senhor, puxa, que legal, agora mexe aquela montanha ali para a gente ver como é que é, né? Ó, pega essa casa aqui e transporta para o outro lado para a gente ver como é que é esse poder, né? Então, a função da manifestação do milagre de Deus teria ficado esvaziada, mas na hora que a gente é visitado por Deus, na hora que a gente passa pela tribulação, na hora que Deus destrona a gente do nosso ego, aí a gente pode ver de fato quem é Jesus. A gente pode de fato perceber quem é esse humano divino, Filho de Deus, Messias Salvador que se revelou a nós. Por isso Jesus vai mostrar o seu poder de uma maneira especial. E aí a gente começa a entender a razão das coisas. O texto prossegue e diz, porque eles não tinham entendido o milagre dos pães, o coração deles estava endurecido. Meus queridos, está vendo aqui? Como essa história de Haiti, Afeganistão, povo que passa fome, sofre muito e está em perseguição, por que isso não atinge a nossa vida? Porque a pergunta é onde está o nosso coração. Por que eles não tinham entendido o milagre dos pães? Porque o coração estava endurecido. Os discípulos não se importavam com a multidão. A pergunta para a gente é o que a gente é e o que a gente faz sendo igreja. É o encontro de alguns amigos para a gente botar as fofocas em dia? A igreja é tipo um costume assim que a gente tem porque a gente quer um ambiente saudável para a nossa família, os nossos filhos, porque o mundo está muito esquisito. Igreja é um ambiente onde a gente tenta, né, criar ali uma comunidade onde a gente possa cada vez mais usufruir de elementos favoráveis. A gente está querendo, né, buscar o nosso lugar de repouso. Olha, grande parte das comunidades cristãs no mundo hoje investem a maioria do seu próprio recurso para o seu próprio bem-estar, para terem acomodações cada vez mais cheias de conforto, e muitas comunidades nem investem, nem se preocupam com aquilo que Jesus deixou para nós, a grande comissão. E muitas vezes se tornam insensíveis diante da realidade da multidão. Jesus diz, eles não tinham entendido porque o coração deles estava endurecido. E como é que a gente está? A gente que nos últimos anos prosperou de alguma maneira, a gente que mudou de cidade, de lugar, de país e está numa condição melhor e sonha com uma
situação financeira mais estável e promissora. Será que a gente não está deixando de enxergar a multidão e é insensível diante da situação? É impressionante. Jesus vai cuidar da multidão, Jesus vai ensinar os discípulos e depois dele fazer esse trabalho profundo de cuidado pessoal e espiritual dos discípulos, a Bíblia diz que eles atravessam o mar, vão chegar na parte noroeste, né? Os discípulos estavam querendo ir para Betsaida, eles estavam do outro lado, e acabam então chegando em Genezaré, que é na parte noroeste do lago, e amarram o barco, mas todo mundo ali em volta reconhece a Jesus. E as pessoas vêm desesperadas, eles percorriam toda a região, levavam os doentes para onde ouviam que ele estava, onde quer que ele fosse, povoado, cidade, campos, cidades, até para as praças, e suplicavam que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Eu fico impressionado por quê? Porque Jesus, mesmo sendo divino, era totalmente humano. Jesus estava muito cansado. Ele tinha trabalhado o dia todo servindo a multidão. Ele passou a noite ali em oração. Ele foi às 4 da manhã andando sobre o mar para cuidar dos discípulos, e agora, depois disso, ele chega e Jesus certamente deveria dizer: pessoal, agora é hora de dar uma descansada. Mas o sofrimento da multidão, a dor das pessoas, a necessidade é tão grande que Jesus ainda vai aguardar para poder dar uma descansada, porque as pessoas vêm desesperadas e todos os que nele tocavam eram curados. Então, diante da situação que a gente enfrenta no mundo, com todos esses tumultos e dificuldades, a gente tem várias atitudes. Tem gente que parece que parou de viver, está dizendo: olha, é o fim do mundo, não vamos fazer mais nada porque ficamos presos nesse tipo de adivinhação escatológica com cada coisa nova que aparece por aí. Tem pessoas que simplesmente: eu não quero ver notícia ruim, mas eu vou simplesmente ficar com o meu canto aqui, cuidando da minha vida, da minha família, e vou procurar, né, aí ficar de boa aqui para me divertir e esperar passar esse momento difícil. Tem pessoas que se entregam ao elemento negativo e, vendo tantas dificuldades, parece que não querem reagir contra até um caminho de tribulação que acaba virando depressão sobre depressão. Jesus nos ensina que o momento de sofrimento e tribulação que ele traz para a nossa vida, que é mudar o nosso coração, para que, cheios de compaixão, a gente se entregue à missão, porque essa é a grande comissão do Senhor para a nossa vida. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, Deus ensine você a partir do que nós lemos em Marcos capítulo 6, com essa mensagem poderosa da palavra de Deus, e que a nossa vida nos leve a sermos discípulos de Jesus comprometidos com essa mudança que vem do coração. Não se esqueça, pergunta de Deus para a nossa vida é: onde está o nosso coração depois de ter aprendido na tribulação? Olá, crianças, tudo bem? Vocês lembram que a gente falou sobre o que é missão, o que é missionário? Vocês lembram também que estamos falando sobre o soldado de Jesus, soldado de Deus? Vocês lembram da primeira armação que a gente falou? Que é o quê? O capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? É acreditar, é ser cauteloso com o que pensa, com o que a gente vê, com o que a gente ouve, para não sair do caminho de Deus. A gente também falou sobre o que mesmo? A couraça da justiça. O que é a couraça da justiça?
é ser justo e praticar a justiça. Praticar aquilo que faz bem pra gente, não que faz mal para as pessoas, pra gente. E hoje vamos falar sobre o que mesmo? Alguém quer me dizer? O que os capacetes, os soldados de Deus usam? O cinto da verdade. Muito bem. Eu e você devemos usar o cinto da verdade. Sabe como? Aprendendo o máximo do versículo bíblico. Alguém de vocês sabe algum versículo? Muito bem. Então, também a gente tem que usar o cinto da verdade para falar a verdade. Não devemos mentir. Quem mente tem um pai. E esse pai se chama pai do diabo. É aquele que quer ver a gente mal, que quer ver a gente fazer as coisas erradas. E a gente tem que fazer as coisas verdadeiras e ser verdadeiro. Então, só Jesus pode nos dar força para não mentir. Vamos usar esse cinto da verdade? Então, lá. Hoje, o versículo é: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo. Efésios 6:11. Vamos mais uma vez? Vistam toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra a cilada do diabo. Efésios 6:11. Agora é a vez de vocês. Muito bem! Então a gente falou sobre o capacete da salvação, sobre a couraça e falamos agora sobre o cinto da verdade, que é acreditar nas palavras de Jesus e ser verdadeiro o tempo todo, em toda situação da vida. No próxima semana vamos saber os outros armaduras. Não percam! Vamos lá fechar os olhinhos e agradecer a Deus por mais um dia? Obrigado, meu Deus, por tudo que tenha feito em nossas vidas. Obrigado por tudo, Senhor, por nos ensinar, para nos dar força, para ser verdadeiro e não mentir, Senhor. Que só Tu pode fazer a gente fazer o caminho certo, Senhor. Só Tu que pode nos dar força, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoe cada criança que está aqui assistindo, Senhor. Em nome de Jesus, amém.